Noite, Padre Zé Olá, boa Eduardo. noite. Tudo bem? Graças a Alegria tê-lo aqui. Deus. Maravilha. Tá me Ou- escutando bem? Ouço bem, o senhor me ouve bem? Também te ouço bem. Maravilha. Ótimo. Então, essa é a primeira live, Padre Zé Eduardo, que eu faço aqui nesse canal no Instagram. E nada melhor do que abrir essa ferramenta, a primeira live que tem um convidado, né? Então, nada melhor do que o primeiro convidado ser o senhor, Que é isso? que conheço já desde a época de seminarista e que foi indiretamente, muitas vezes diretamente, um grande e valioso professor, assim também como um diretor espiritual durante esse longo tempo, por quem tem profunda admiração, respeito e carinho, para tratar hoje de um tema muito importante, mas antes de falar sobre ele, queria que o senhor se apresentasse rapidamente a todos aqui que estão nos acompanhando. Muito bem. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Pai Rodolfo, pelas suas palavras tão gentis, como, aliás, você é gentil. E eu sou o Padre José Eduardo, sou sacerdote da Diocese de Osasco, aqui em São Paulo. E sou pároco da Igreja São Domingos, na cidade de Osasco. Sou também doutor em teologia moral e atuo como teólogo moral, respondendo sempre inúmeras questões que chegam praticamente diariamente por aqui. E é isso, grosso modo. Boa, muito bem. Então, é só uma formalidade, porque todo mundo o conhece, porque quem é católico e está nas redes sociais aí já se deparou com vários dos vídeos seus, falando sobre vários aspectos. O que é interessante aí desse seu apostolado de longos anos aqui nas redes sociais é que vem contribuindo sobre várias frentes, mas principalmente se eu pudesse elencar para esses que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais, o Padre Eduardo, como falou, doutor em teologia moral e diria sem sombra de dúvida, uma das grandes referências aqui no Brasil em teologia moral. Tanto é que sempre quando temos qualquer querela ou qualquer questão, apresentamos a ele imediatamente. Mas eu diria mais do que isso, o Padre Zé Eduardo, no seu apostolado, em defesa da vida, defesa das famílias. Ele foi o responsável direto e indireto por esse movimento pró-vida, claro, não unicamente ele, mas com um movimento muito ativo nessa defesa da vida, nessa luta pela defesa do nascituro, do estatuto e tantas outras coisas, né? Então, isso já seria para nós um motivo mais do que suficiente pela nossa gratidão e assegurar ao Senhor as nossas orações. Mas sem mais delongas, é, queria introduzir um pouco aquilo que iremos falar hoje, né, sobre os mandamentos, mas não se trata apenas de uma aula de catequese, dizendo, ensinando quais são os mandamentos, etc., o que significa cada um deles, mas seria mais para falar o espírito dos mandamentos, né, a que eles servem, devemos nos relacionar com eles, etc. É, nós estamos fazendo essa live justamente para uma maneira de mostrar às pessoas que nesse curso que eu estou fazendo no YouTube, curso gratuito sobre a fé explicada, eu chamo de curso porque a gente tem que batizar de alguma coisa, mas na verdade eu vou comentando cada capítulo daquele livro do Léo Treze, A Fé Explicada, e dividir em sessões. Então a primeira sessão, os 14 primeiros capítulos sobre o credo. E agora iniciei essa segunda sessão sobre os mandamentos. Então eu achei pertinente, e graças a Deus o senhor muito gentilmente teve essa disponibilidade de convidar alguém que pudesse nos ajudar, primeiro, a entender a necessidade de estudar bem os mandamentos, para que consigamos nos relacionar melhor com eles e evitar certas caricaturas de Deus que eventualmente foram formadas, gestadas em nós ao longo da nossa vida. Claro, com culpa, sem culpa, isso daí não está muito em questão, mas é um pouco da nossa preocupação em ajudar as pessoas que de boa vontade que o querem a se formarem retamente na doutrina católica e a terem uma relação, poderia dizer, sadia com Deus, sadia com a fé, né? Então, isso seria um pouco. Queria iniciar um pouco a provocação para dizer, Eduardo,
esclarecendo superficialmente, né? Quando se fala hoje no senso, se entende no senso comum, quando se fala moralista, sempre como uma coisa ruim, né? Como aquela pessoa que vai impor um julgo pesado sobre os outros, etc, né? Então, talvez se a gente pudesse começar um pouco sobre isso, o senhor apresentando, já que o de fato, né? Um doutor em teologia moral, explicando um pouco como é essa relação de teologia moral, rapidamente, claro, vamos passar mais profundamente sobre os mandamentos, etc. Mas eu acho que seria uma boa questão para início de conversa. Tá bom. Então, São Tomás, quando começa a segunda parte da Suma Teológica, que é a parte propriamente moral, ele começa com uma frase. Ele diz assim, que convém à criatura racional ordenar-se a Deus mediante atos. Ou seja, é, a- a- as demais criaturas que não são racionais se ordenam a Deus pela sua própria forma, para utilizar uma linguagem aristotélica. Mas os seres humanos têm a racionalidade. Então eles têm que se ordenar a Deus através de atos. A teologia moral é a parte da teologia que estuda justamente os atos humanos enquanto ordenados a Deus como fim último. E o teólogo moral é aquele que resolve, digamos assim, no dia a dia, as questões que aparecem em relação a essa ordenação dos atos ao fim último, saber se é um ato ordenado ou desordenado. Uhum. Um ato ordenado é um ato de virtude, um ato desordenado é um ato de pecado. Ótimo, maravilha. Porque isso ajuda a deixar mais claro que os padres moralistas não são aqueles padres que ficam com a lupa nas nossas ações procurando defeitos em nós. Pelo Não. contrário, né? Muito bem. Então, a primeira, talvez a primeira questão, Padre Zé Eduardo, que eu queria lhe propor, para que o senhor nos ajudasse a entender melhor, é justamente perceber que os 10 mandamentos, eles são essas leis imutáveis de Deus inscritas na realidade, na própria natureza humana, né? Então, por isso, a gente partindo dessa ideia, né, a gente já ajuda a entender que não tem uma certa maleabilidade histórica ou de vontade da nossa parte, ou seja, sendo mais claro, porque essa é a finalidade da nossa live, ser o mais prático possível, né? É, não depende da minha vontade mudar ou não os mandamentos, né? Os mandamentos eles estão inscritos na realidade. E por outro lado, também nos evita, eu quero evitar um pouco de assuntos filosóficos mais técnicos, mas nos evita um pouco nominalismo, de entender que os mandamentos dependem unicamente da vontade de Deus. Deus disse que era para, por exemplo, no primeiro mandamento, né? Amá-lo sobre todas as coisas. Mas se ele dissesse que era para odiá-lo sobre todas as coisas, também deveríamos fazê-lo, né? Pouco poderíamos ter essa inferência. Então, entender essa relação, como poderíamos entender bem essa relação dos mandamentos, é, primeiro, como realidades inscritas na natureza, na própria realidade humana, que nos leva a não poder relativizá-los, e o outro lado, né, que os mandamentos eles não são pura arbitrariedade divina, né, que não tem nenhum sentido com a natureza, com a realidade, etc. É um arbítrio divino exclusivamente. Ah. Bom, então, São Tomás, ele nos ensina o seguinte, que toda a criação é um ordo rationalis, quer dizer, é uma ordem racional. Esta ordem íncita na criação inteira é o que ele chama de lei eterna. Ou seja, né, a água cai para baixo, o fogo sobe para cima. É, o, os entes naturais têm um determinado comportamento. Esse comportamento é um comportamento que
porta uma certa lógica. Ora, só que nós, além de termos uma razão, por assim dizer, objetiva, o ser humano é animal racional. Então, ele consegue, através da sua razão, medir a racionalidade do universo e medir a sua própria racionalidade, a racionalidade das suas ações. O nome disso é lei natural. São Tomás define a lei natural como a participação da criatura racional na lei eterna. Ora, a lei natural é imutável em seus princípios primeiros, né? Que são aqueles princípios da razão prática. São primeiríssimos, como, por exemplo, deve fazer o bem e evitar o mal. Isso está, digamos assim, é um princípio imutável em cada um, e a partir desse princípio se deduzem os demais princípios. Só que o que acontece? A nossa razão, lamentavelmente, está ferida pela ignorância. E essa ferida é uma ferida forte, porque as nossas paixões, elas nos desorientam. E muitas vezes nós sentimos essa espécie de esquizofrenia dentro de nós. Parece que a gente quer uma coisa, mas na verdade deseja outra, sente inclinação para outra e assim por diante. Esse desatino interior, se nós ficássemos abandonados a nós mesmos, nós descobriríamos com muita dificuldade o bem que nós devemos fazer. Por isso, pedagogicamente, Deus nos concedeu a chamada lei divina. A lei divina, que são os 10 mandamentos, grosso modo, ela traduz de maneira pedagógica para o nosso bem e para facilitar o trabalho do nosso intelecto as nossas obrigações enquanto seres humanos, ou seja, o bem que nos compete fazer. Por isso que no catecismo, o catecismo ele foi feito para os catecúmenos, aqueles que estão se preparando para a vida, receber a vida divina no sacramento do batismo. Então, depois de estudar o credo e os 7 sacramentos, eles recebem os 10 mandamentos. Porque pedagogicamente precisam aprender, digamos, qual é a paterna disciplina de Deus que nos encaminha de uma maneira mais simples para o bem que nos compete enquanto seres humanos, enquanto filhos de Deus. Ótimo. Muito bem. É muito, acho que. Só um detalhe. Isso é quando nós entendemos a relação entre a lei eterna, a lei natural e os mandamentos, então nós percebemos que a lei divina não tem nada de arbitrária, porque ela é apenas a tradução positiva em princípios normativos daquilo que já está inscrito em nós pela lei natural, Uhum. que é uma participação na lei eterna. Isso, exato. Era isso que eu ia provocar para falar. Isso também nos ajuda a entender uma grande diferença entre essa teologia moral católica e a protestante, né? Essa questão, principalmente, que eles têm da justificação, né? Então, como o senhor tem um trânsito muito grande, que boa parte do nosso público assistiu aquela famosa live sua ali na Inteligência Limitada, em que foi um debate muito profícuo. Então, ainda que rapidamente, eu queria que o senhor destacasse essas nuances que separam essa concepção, esse entendimento da teologia católica, teologia moral católica em relação aos mandamentos, e essa. Eu sei que é difícil falar de uma linearidade ou unidade doutrinal protestante, né? Mas pelo menos dessas luterana, por exemplo, né? Olha, não existe propriamente uma teologia moral
uhum, protestante, articulada. uhum, Por quê? Bom, como a doutrina protestante parte da ideia de corrupção total, ou seja, tudo que o homem faz é mal, e nada do que ele faz pode ser é, redimido por Cristo e ter um valor sobrenatural, então, no fundo, a graça unilateralmente salva o homem, sem requerer dele uma correspondência, porque essa correspondência é tão somente a fé, mas a fé também não é uma fé dogmática, é uma confiança, é uma espécie é, de abandono em Deus, um pouco atemático, de confiança nos méritos de Cristo, assim por diante. E, na verdade, o que vai, digamos, aparecer depois como moralismo entre os protestantes, porque haverá um moralismo, por exemplo, dos reformados calvinistas. uhum. Calvino ele estabeleceu uma tirania em Genebra, né? E a partir daí muitos lugarejos, por exemplo, foram fortemente, é, digamos, formados naquela mentalidade rigorista. Mas essa mentalidade rigorista, ela não tem tanto a ver com a salvação. Ela tem mais a ver com um tipo de vida social que os pastores acreditavam ser próprio dos predestinados. Então, você veja que coisa, né? É, nós temos um certo deslocamento na moral protestante do, do sentido daquilo que a gente chama no Novo Testamento de caridade. Porque, veja, na perspectiva católica, o ágape ele tem um valor intrínseco. Ou seja, quando eu amo, o ato de amar a Deus e em Deus o próximo, ele é carregado de valor sobrenatural desde que eu seja batizado, desde que eu esteja em graça de Deus. Agora, como para a teologia protestante a caridade não tem valor meritório, não tem valor sobrenatural, logo ela é apenas uma espécie de mandamento secular. Deus mandou fazer assim porque assim é melhor do que o contrário. Então, se obedece, se faz, mas apenas de maneira quase que secular e laica. Aquilo não recai em Deus Uhum. enquanto ação. E é daí que vão surgir todas as éticas posteriores da colaboração social. Então, desde de Hobbes até Habermas, por exemplo, em que a ética é apenas ela é entendida apenas como um espaço de colaboração social, uma ordem de coisas na realidade que deve ser produzida, mas que ela não tem um valor, digamos assim, imanente, que me altera e que positivamente ela, digamos, recai no próprio Deus. Ótimo. Eu acho que nos ajuda muito entender essas nuances entre essa perspectiva católica da relação com os mandamentos, essa perspectiva protestante, até porque eu tenho essa impressão que tem surgido um pouco esse tema de apologética católica muito fortemente nesses últimos tempos entre nós, de deixar claro nuances entre um e outro. Mas esse não é o tema central da nossa conversa hoje, da nossa aula aí com o senhor hoje. Mas o que é que, inicialmente, os mandamentos, eles estão ali inscritos na ordem, poderíamos dizer, eu gosto, por que eu escolhi o livro A Fé Explicada, porque é um livro que eu leio desde moleque, e tem
exemplos assim muito sacadas boas, né, que nos ajudam muito. E um deles, que ele vai falar sobre os mandamentos, ele vai dar esse exemplo de um eletrodoméstico que a gente compra, e principalmente um eletrodoméstico com o qual nós não estamos habituados. E para que possamos usá-lo da melhor maneira possível, da maneira para a qual ele foi pensado, precisamos ler o manual de instrução e seguir o manual de instrução. Os mandamentos seriam esse grande manual de instrução que Deus nos deu para esse pleno desenvolvimento nosso e aquilo que nós chamamos, né, para atingir essa santidade. E é um pouco esse tema que eu gostaria de tocar agora, até considerando esse mês de novembro, é um mês propício com o qual nós iniciamos com essa solenidade em Todos os Santos, que no Brasil a gente muda um pouco, mas o pessoal já está bem familiarizado, considerando as homilias que ouviram, né, nesse final de semana. É, falar um pouco, Padre Eduardo, talvez seja um grande peso para alguns católicos e de uma maneira mais intensa para aqueles que se converteram agora há pouco, de como entender retamente a santidade, porque santidade não é indefectibilidade, né? Porque quando entendida assim se torna um jugo, um peso assim, muito grande e os mandamentos ordenados a isso, né? A santidade é um conceito intrinsecamente teológico. O que eu quero dizer com isso? Só Deus é santo. Ou seja, nele não há mistura. Ele é perfeitamente transcendente. Para dizer com uma linguagem filosófica, ele é ato puro. Só por isso ele é santo em si mesmo. E o homem se torna santo na medida em que ele se une a Deus. Ou seja, quanto mais ele tem menos de si e de todo o resto, e mais ele tem de Deus, mais ele é santo. O que acontece é que a santidade não é sobre mim, é sobre ele. Eu posso cair numa espécie de concepção narcisista da santidade, em que parece que eu sou o centro e que o meu esforço de auto-melhoramento é, por assim dizer, o, a causa que me fará chegar à santidade. Nada disso. A santidade é sobre Deus, ou seja, é amá-lo, é viver para Ele. Só que, na primeira fase da vida espiritual, porque a santidade é um grande percurso, os autores espirituais dizem que é um percurso que tem grandes 3 fases. Na primeira delas, que é a purgativa, é a purificativa, eu estou sob o regime dos mandamentos. Por quê? Porque eu ainda não aprendi a gostar do bem e não aprendi ainda a detestar o mal. Então, esse desatino do pecado original está forte em mim. Então, eu gosto do mal e não é que eu deteste o bem, mas o bem para mim é árduo, ele é difícil e eu tenho dificuldade de aderir a ele. Então, como é que no começo da vida espiritual se dá, digamos assim, o primeiro start? É por uma espécie de docilidade que existe em nós, em que nós meio que vamos fazendo, talvez não de tão boa vontade assim, mas porque Deus nos pede que não façamos. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo bem concreto que todo mundo vai entender. Às vezes, por exemplo, um jovem, mesmo um adulto que tem pouco tempo de caminhada na fé, não consegue entender por que os pecados de luxúria, os pecados contra a castidade, são pecados graves. Por exemplo, alguém que cometa um pecado contra a castidade de maneira solitária, frequentemente chega com essa dúvida, dizendo, mas eu não estou fazendo mal a ninguém, por que isto aqui é errado?
Parece que Deus é sádico e ele proibiu isso aqui só como um meio de, é, por assim dizer, me privar de algo bom, né? Mais ou menos como nas religiões pagãs, os deuses têm a sua dieta. Então você não pode comer aquilo. Por quê? Não, porque o deus daquela dieta proíbe você de comer aquilo. Não há uma razão por Uhum. trás disso. E o que acontece? Boa parte dos teólogos morais se perdem um pouco aí. Uns são liberais e vão dizer, né, deixa para lá, isso aí não tem nada demais, não é pecado, o que é um absurdo, porque está tudo explicitamente dado na divina revelação, enquanto que outros vão é, talvez neurotizar um pouco aquela pessoa, é, deixando-a muito agoniada com aquela situação, etc. E por fim, outros vão gastar rios de tinta com seus naturalismos, né? Então vão tentar dizer para a pessoa que praticar castidade é muito bom porque faz bem para os ossos, faz bem para concentração, que você se torna uma pessoa mais ágil, a sua energia, não sei o quê, ou seja, argumentos naturalistas, né? Enquanto que a resposta, o melhor encaminhamento para a questão nessa fase da vida espiritual é simplesmente dizer: meu filho, é que você está no começo, vamos ter paciência com você mesmo e vamos pedir a Jesus que ele vá te dando a graça de rezar mais, de rezar melhor, de aproveitar mais dos sacramentos. E você, aos pouquinhos, você vai aí se exigindo mais de você, com docilidade, com amor, vai praticando a virtude, talvez um pouquinho a contragosto, mas daqui a pouco, com a ajuda de Deus, você vai conseguir estar mais sereno e superar essa dificuldade inicial, né? Talvez reformando um pouquinho o estilo de vida para não ficar esbarrando o tempo todo em porcarias eróticas. Então veja, enquanto nós estamos na no regime dos mandamentos, antes de entrar no regime das virtudes, que é o característico da via iluminativa, né? Quando o bem já se incorporou e aí a gente vai praticando o bem de uma maneira sobrenatural. Então, nós precisamos ter paciência para superar essa espécie de percepção enganosa, que é a percepção de que Deus está tirando a minha liberdade, Deus está restringindo a minha liberdade, quando na verdade Ele está me fazendo ser mais livre, porque menos condicionado pelas minhas paixões, menos condicionado pelos meus desejos inferiores. Isso é exato, Padre Eduardo. Era talvez a próxima provocação nesse sentido, é que um número grande de pessoas acabam entendendo o caminho de santidade mesmo apenas nesse sentido negativo, de não pecar, de não cometer pecado, não cometer pecado. E à medida que a gente vai olhando essa própria teologia espiritual, mas olhando os mandamentos em si, nós vamos percebendo que é ordo amoris, né? Tá ordenado ao amor, né? Então, não pecar, ou seja, justamente isso que o senhor acabou de falar, dessa via purgativa, a partir daí a gente começa uma vida espiritual, né? Um caminho de santidade que é justamente não é não fazer uma coisa, mas sim fazer, né? Fazer a obra de misericórdia corporal e espiritual, os conselhos evangélicos e por aí vai, né? E, Fazer. sobretudo, ser digamos assim, guiado por Deus, Uhum. mais do que eu como Sim, artífice, como autor de alguma coisa. tá. Porém, veja, mesmo aí, é, a gente pode se perder, né? E numa espécie de voluntarismo, eu quero, eu vou. Quer dizer, sem a graça divina, nós Tá. não conseguimos fazer absolutamente nada.
Os protestantes nos acusam a nós católicos de sermos semi-pelagianos, que nós acreditamos na graça, mas também acreditamos no esforço humano. Só que não é verdade. Uma reta compreensão da doutrina católica vai nos fazer entender que nós dependemos da graça para tudo. A graça empurra a nossa vontade, o nosso intelecto, iluminando e aquecendo o nosso coração desde o começo da ação. Uhum. Só que, diferentemente da doutrina protestante, nós sabemos que Deus, ao invés de nos alienar, ele ativa a nossa vontade. Então, a nossa vontade age guiada pela vontade divina. Mas age, ela não está morta. Não é como Uhum. uma das heresias místicas do protestantismo é o chamado quietismo, né? Em que você não pode fazer nada, Deus é que vai fazer tudo. Isso não. Deus ele me move a agir sob a direção e influxo da sua graça. Isso. Ok. Ah, uma pergunta, talvez agora se aproximando mais do tema e passando exatamente por isso que falamos, né? Que a tônica geral da nossa vida cristã, ela não é negativa, mas sim positiva, né? Que é esse desejo de se unir cada vez mais intimamente, profundamente a Deus, com Deus e por Deus com o próximo, né? Então, surge aqui esse desafio para muitos de nós que tivemos na infância uma educação sem entrar no mérito da culpa dos nossos pais ou não, etc. Talvez era a ferramenta que eles tinham para nos educar, ponto. Lidamos com essa realidade, mas que às vezes converteram Deus num bicho-papão, né? Diz, olha, não faz isso que isso é pecado, não faz isso que isso é pecado, não faz isso que aquilo é pecado, isso desagrada a Deus. Então, criamos uma consciência moral deturpada em relação a Deus e como lidar com isso já numa idade adulta, por exemplo, né? Que a gente percebe como isso tem prejudicado o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os mandamentos, etc. Olha, eu preciso ter a minha consciência renovada pela fé. E eu preciso entender que a fé não é igual às crenças que eu tenho. Eu posso ter crenças que sejam opostas à fé. E muitas dessas crenças, elas não são, como bem você disse, elas são às vezes incutidas desde a nossa infância. Então, por exemplo, um Deus castigador, mas também, por outro lado, um Deus indulgente, Uhum. no sentido irresponsável, ou seja, que me permite tudo, né? Quase como uma vovozinha que passa a mão na cabeça de tudo, né? Isso, exatamente. Então, digamos, entre esses dois extremos, há muitas imagens adulteradas também. Então, eu preciso substituir essas imagens pela imagem que vem revelada no Novo Testamento. Ou seja, um Deus que é Pai, que me ama e que não apenas torce por mim, mas Ele me faz melhorar, né? É exatamente como diz São Paulo. Ele opera em nós o querer e o agir. Ele faz isso, porque ele nos ama. Quando nós entendemos um pouco quem é Deus, há, uma, há um problema decorrente deste, que é o seguinte: toda imagem adulterada de Deus nasce de uma imagem adulterada de nós mesmos. Então, o que acontece? Por exemplo, um escrupuloso, ele não consegue entender que Deus é Pai, ele não consegue amar a Deus
E por causa disso, ele está abandonado ao amor próprio. Então, por amar-se a si mesmo, ele teme o castigo que vem de Deus. Então, por temor, ele reprime a sua voluntariedade e, portanto, desconfia de Deus e se contenta com muito pouco. Então, por exemplo, né? Sexta-feira é dia de abstinência de carne ou não é? Então, não é, então não vou comer, eu vou comer carne. Eu não vou comer carne. Mas espera aí, não é só sobre abstinência de carne, porque se eu for lá no restaurante, por exemplo, eu gosto muito de peixe, e eu for num rodízio de sushi e me empanturrar de peixe, né? Bom, eu tô cumprindo o preceito da igreja, tô, mas hipocritamente, porque não há penitência nenhuma nesse tipo de privação. Mas o escrupuloso, ele, ele, ele quer ser exato no cumprimento de regras e normas, justamente porque ele não quer ser generoso. E ele não consegue ser generoso porque ele não ama, ele não faz por amor a Deus. Ele faz apenas por amor próprio e, portanto, por querer se livrar de um castigo, de uma pena, de um, de um do inferno e assim por diante. Isso é muito compreensível quando a pessoa está chegando na vida espiritual e vindo do paganismo. Agora, pessoas que são católicas e que passam, que frequentam os sacramentos e que foram catequizadas, confirmadas, manterem esse tipo de ideia é algo monstruoso, né? Portanto, como é que eu desmonto isso? No fundo, é a mesma fórmula que Santo Agostinho dá na Cidade de Deus. Duas cidades construindo dois amores. O amor a Deus até o desprezo de si mesmo construiu a cidade de Deus. E o amor próprio até o desprezo de Deus construiu a cidade dos homens. Então, no fundo, tudo está aqui. Ou seja, se eu entender que Deus é Pai, que Deus é amor, e eu, é, como se diz, os latinos tinham esse verbo que nós não conhecemos em português, que é o redamare, redamare, ou seja, amar de volta. Né? Se eu entendo que Deus é Pai, que Deus é amor, e que tudo, que o meu relacionamento com Ele é um relacionamento de amor. Ele não é um patrão que está em busca de uma lista de serviços ou de resultados extrínsecos a mim. Ele está interessado em relacionamento. Exatamente como o nosso Senhor diz, quando o escriba lhe pergunta qual é o primeiro e o maior dos mandamentos. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso vale mais do que todos os sacrifícios, tudo, vale mais do que qualquer coisa. Ou seja, isso revela que Deus não está tão interessado no que eu faço, mas Ele está interessado em mim. Ou seja, num relacionamento de amor. Quando eu tenho um relacionamento de amor com Ele e portanto, eu quero tratá-lo, eu quero conhecê-lo, eu quero passar um tempo com ele. Bom, a minha vida começa a mudar, porque eu não vou me limitar a não fazer o que está proibido. Eu vou avançar para uma verdadeira fusão de amor, que é aquilo que efetivamente nos coloca na linha reta da santidade. Então, nessa resposta, o senhor já tocou muito na resposta que a pergunta que eu iria lhe fazer em sequência, que é um pouco como encontrar ali ou como ajudar pessoas que estão nesse extremo e no outro, no laxismo, outro vive no escrúpulo.
Claro, naturalmente, o tema escrúpulo renderia uma live só sobre ele, ou talvez um curso extenso sobre ele, mas eu li um artigo que o senhor escreveu ano passado, salvo engano, que o senhor falava um pouco do escrúpulo e de ignorância presunçosa, alguma coisa assim, e eu achei assim, fantástico. Eu sei que é um artigo que o senhor explora muito bem, fica a recomendação para as pessoas que estão nos acompanhando de verem. Vou colocar o link aí, ou onde encontrá-lo. Mas eu queria que o senhor pudesse esclarecer algumas coisas, porque eu percebo que muitas pessoas têm um entendimento superficial sobre escrúpulo, quando na verdade não é exatamente escrúpulo, porque escrúpulo é uma coisa muito mais profunda, mais séria nesse sentido. Então, se o senhor pudesse trazer alguns comentários que nos ajudassem em relação a isso, agradeceria. Bom, o escrúpulo de manual de teologia, né? Eu realmente nunca encontrei um caso daquele, que é uma espécie de incapacidade cognitiva, moral. Mais que cognitivo prática. É uma espécie de uma, uma consciência hiperdelicada, mas aliada a uma incapacidade crônica de prudência. Então a pessoa não consegue. Quanto mais você explica, menos ela entende. E aí o único caminho mesmo é o caminho da obediência a um confessor que seja firme e que seja bem formado. O que existe hoje é, de um lado, transtorno obsessivo compulsivo de algumas pessoas, que são doentes mesmo, e precisam ser tratadas com psiquiatra, com terapia cognitivo-comportamental, até desmontarem, né, digamos, os impulsos oriundos dos pensamentos intrusivos e assim por diante. Ou, se não, ignorância, ignorância moral, aliada a um egoísmo, a um egocentrismo muito grande, né? Quer dizer, a pessoa é muito egocêntrica, ela não entendeu ainda a lógica do evangelho, então ela está querendo mostrar para Deus quem ela é, que é uma coisa, é um projeto dos mais ridículos que existem. Eu acho que é o mais ridículo, inclusive, porque como eu mostrar para Deus alguma coisa, a minha vida é uma existência, um flagrante ininterrupto diante dele. Bom, então é uma espécie de egocentrismo muito forte, aliado com ignorância. Então a pessoa, por exemplo, não sabe que para cometer um pecado é preciso haver plena advertência, perfeito consentimento, e no caso do pecado grave tem que haver matéria grave. Então, por exemplo, a pessoa acha que se ela esbarrou o olhar numa imagem impura, involuntariamente, ela já pecou mortalmente, né? Não é por aí, né? Ou, por exemplo, mesmo que havia uma imagem ou alguma coisa, a pessoa foi ver aquilo, mas ela não pretendia obter o prazer venéreo, não era o objetivo dela esse. Então não pode ser um pecado diretamente contra a castidade. É uma curiosidade mórbida, que não deveria acontecer, etc. Mas, enfim, há uma ignorância muito grande. E essa ignorância, paradoxalmente, aumenta com o aumento de conteúdo moral circulando na internet. Por quê? Os conteúdos de teologia moral, eles são muito técnicos. Eles foram feitos para padres e geralmente para padres moralistas. Então, o fiel normal, ele não tem estrutura psicológica para assimilar aquele conteúdo. Então, por exemplo, ele pega um tratado sobre castidade, que foi feito, por exemplo, para freiras do século XVII, por exemplo, que havia
algo de jansenismo um pouquinho ali, havia alguma linguagem, talvez não propriamente, digamos assim, semi-pelagiana, mas com sabor de semi-pelagianismo ali, um pouco. Então, resultado, a pessoa fica infectada por uma série de suspeitas que ela não precisava ter. Bastava ela receber a catequese sobre os mandamentos, que é o que o fiel católico tem que receber. E aí, a consequência disso é que quanto mais ela vai absorvendo o que falam sobre moral, menos ela tem estrutura para entender o que é. Então, por exemplo, um exemplo bem simples: o lance da abstinência de carne nas sextas-feiras. É assim, é um calvário para mim, por exemplo, ter que responder perguntas. Por exemplo, sexta-feira passada foi 1º de novembro. E aí começa. Mas é o dia de Todos os Santos. Eu digo, veja, mas a solenidade transfere para o domingo. Mas então não é? Eu digo, não, aqui no Brasil foi transferido. Mas eu sei o calendário tridentino. O problema é seu. O problema é o dia de preceito continua sendo no domingo. A igreja não pode deixar as pessoas numa incerteza dessa. A lei tem que ser clara, ainda mais quando ela é privativa. Bom, eu sei que as pessoas não têm estrutura para ficar fazendo esse tipo de deliberação, esse tipo de cogitação. Não tem estrutura para isso. Isso não deveria ser feito por elas. Elas deveriam apenas saber, olha, sexta-feira, dia de abstinência, vou fazer um pouco de abstinência. Tem que comer carne? Bom, não é sexta-feira santa, não é quinta-feira de cinza, é quarta-feira de cinza, não tem problema. Vou substituir por uma penitência, acabou. Uma coisa muito tranquila, deveria ser algo muito tranquilo. Agora, quando virou esse no flash, essa coisa ideológica que é burra, então, quanto mais as pessoas estudam, ou quanto mais elas são expostas a conteúdos dessa natureza, mais estúpidas elas ficam, porque elas não têm instrumental para lidar com isso na prática. Então, quando que é solenidade? Quando é que não é? Que dia que é de preceito? Tem gente que pensa um monte de bobagem, acha que dia do Nossa Senhora Aparecida é dia de preceito só porque é feriado. Ou que a Exato. Sexta-feira Santa é de preceito só porque é feriado. E não é, Aham. não são. Agora, o católico médio não tem obrigação de saber isso. O que ele tem que saber, o que é? É que todo domingo é dia de preceito, e além desse tem os 4 dias de preceito lá, que geralmente a gente anuncia na missa quando é, para que as pessoas cumpram. Ponto final. O que passa disso é especulação, é loucura. Uhum. E as pessoas não têm como lidar com esse tipo de conteúdo de maneira sadia. Pois é, eu acho que esse tipo de alerta que o senhor faz com bastante frequência, as pessoas, nós, né, temos que receber bem, assim, não é no sentido de menosprezando, assim, ó, tem uma casta que pode ler ou ter acesso a esse tipo de conteúdo, outra que não, e só obedecer. Muito pelo contrário. É como se eu, por exemplo, que não tenho instrução ou habilidade em física molecular, fosse apresentado a vários tratados de física molecular e tivesse que, apenas com isso, né, com esses conceitos assim que me fogem o escopo, querer dar aulas sobre isso ou opiniões sobre isso, né? Então, assim, um pouco de calma claro, na teologia moral com muito mais profundidade, porque vai gerando em nós visões distorcidas da nossa relação com Deus, etc. E uma das coisas, assim, talvez seria a última provocação nesse sentido, é que a teologia moral acaba sendo para muitos dos católicos hoje aquilo, pode e não pode, né? Eu me relaciono com os mandamentos dessa forma, pode e não pode. Como escapar um pouco disso, Padre Zé Eduardo? Desse pode e não pode? Claro, a resposta a essa pergunta já está contida em todas as outras que o senhor deu, mas um arremate ou uma síntese nesse sentido. Olha, a Escritura diz o seguinte: é, quando Moisés dá ao povo o resumo da lei, que são os 2 mandamentos,
Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, um é o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Terás gravadas essas palavras nos umbrais das tuas portas, para delas te lembrares quando entrares ou saíres. Trarás gravada em tua cabeça e em tuas mãos. Delas falarás quando estiveres sentado ou deitado. E as outras nações te olharão e dirão: como é sábia e inteligente esta grande nação de Israel. Que outro Deus lhe terá dado, que outro Deus terá dado ao seu povo leis e decretos tão sábios? Ou seja, o que é escritura? Veja, é muito interessante que a Sagrada Escritura ela começa com os livros históricos, o Pentateuco e os demais livros históricos. Depois tem os livros sapienciais e, por fim, os livros proféticos. Por que os sapienciais vêm depois dos históricos? Porque se eu não medito, eu não vou entender o porquê das coisas. Eu preciso colocar o meu coração na meditação da lei de Deus, no teor do que diz o Salmo 118, aquele salmo imenso, né? Em algumas Bíblias, Salmo 119. Por quê? Porque se eu não medito a lei de Deus, eu não vou entender o porquê que Deus está me preservando, ou Ele está pedindo para que eu me guarde daquilo e para que eu faça aquilo outro. Não é uma questão de pode ou não pode, é uma questão de por que isso é bom e aquilo é mal. Eu só vou entender isso se eu colocar o meu intelecto para meditar. Veja que o Novo Testamento também é assim. Você tem os livros históricos, que são os Evangelhos e Atos. Depois você tem os livros sapienciais, que são as cartas. E por fim você tem um livro profético, que é o Apocalipse. Se eu não medito a palavra de Deus, se eu não medito o Evangelho, eu não vou entender por que o bem é bom e o mal é mal. Eu vou achar que o bem é bom porque Deus mandou. E não vou entender que Deus mandou porque o bem é bom. Uhum. Eu vou achar que o mal é mal porque Deus mandou. E não que Deus proibiu o mal porque o mal é mal. Eu não vou entender isso. O único jeito de compreender isso em profundidade é meditando a palavra de Deus, meditando as escrituras, meditando os mandamentos. Quando eu leio o catecismo com muita atenção e vou percebendo por que isso aqui a igreja ensina que é assim. Está lá escrito, talvez uma frase muito lacônica, mas a igreja tá mostrando. Olha, por que não pode mentir? Não, não é que não pode mentir. É mais do que isso. É que quando você mente, você está perdendo a credibilidade. Você está usando a palavra com uma natureza oposta à que ela tem. A palavra serve para comunicar um pensamento. Agora, se você usa a palavra para comunicar o contrário do seu pensamento, você está adulterando a palavra e você está adulterando você mesmo. Então a mentira é um pecado horrível que cria uma necessidade de fingimento, uma esquizofrenização da minha mente e assim por diante. Por que a luxúria é pecado? Bom, eu preciso entender por que Deus criou o prazer venéreo, qual que é o objetivo do prazer venéreo, por que não é correto isolar o prazer venéreo da sua função nobre e nobilíssima, que é a transmissão da vida humana, e porque justamente a transmissão da vida humana gera uma obrigação, porque a prole tem direito de ser educada
pelos seus progenitores, então ela só tem sentido dentro de uma relação matrimonial de amor, fidelidade, exclusividade, para o bem daquela união que nasce do amor. E assim por diante, eu vou meditando, eu vou meditando. Por que, que é errado eu cobiçar o que é dos outros? Qual é o sentido que tem a propriedade, algo ser meu, algo ser do outro? Eu tenho que ir meditando. Na medida que eu medito essas coisas, eu vou percebendo a grande sabedoria que existe por detrás da lei de Deus e eu vou entender que não é que pode ou não pode, é que, na verdade, isso aqui é bom mesmo. Eu vou entender o que diz a Escritura. Provai e vede quão suave é o Senhor. Que, ou seja, isso aqui não é um jugo pesado, mas é uma carga leve, como diz Jesus no capítulo 11 de São Mateus. Então, se os desobedientes, como está lá no Salmo 2, dizem, sacudamos para longe de nós o seu jugo, o cristão, pelo contrário, ele assume o jugo de Cristo meditando as Escrituras, meditando a palavra de Deus, meditando o catecismo. Porque aquilo tudo foi mastigado pela igreja para colocar na boca dos seus filhos o alimento processado, a fim de que nós possamos, de uma maneira mais simples, conhecer a essência do bem. Ótimo. E nós terminamos com aquilo que começamos, né? Mostrando que a lei de Deus não é arbitrária, mas ela está inscrita na própria realidade, na própria criação, uma lei natural, uma lei divina positiva, que, ou seja, Deus a revela, como essa instrução nossa, né? Para esse pleno desenvolvimento dessa relação de amor estabelecida com Ele, né? Então, queria agradecer muito ao Padre Zé Eduardo por essa conversa, por esse tempo dele aí para conversar conosco, tirar valiosas dúvidas e esclarecer muitos pontos sobre essa nossa relação com Deus, sobre esse nosso caminho de santidade que a igreja nos propõe. Gostaria de aconselhar, recomendar a todos que possam acessar o site do Padre José Eduardo, padrejoseeduardo.com.br. Lá, tudo isso que falamos e muito mais você pode encontrar nos cursos que o Padre José Eduardo, ao longo desses anos todos de trabalho docente, ele preparou com muito carinho, além do seu próprio canal no YouTube, sua página no Instagram e tantas outras redes sociais aí que o Padre José Eduardo é bastante ativo. Também recomendar aqueles que porventura ainda não fizeram, que se inscrevam no nosso canal no YouTube, Padre Rodolfo Cabral dos Anjos. Lá você vai encontrar essas aulas aí sobre a fé explicada, esse livro tão bom que vai nos ajudando a ter essa introdução ao catecismo da Igreja. Padre Eduardo, muito obrigado. Deus o abençoe. É uma alegria sempre estar com você e poder dividir um pouquinho de tempo contigo e com todos aqueles que te seguem. Um abraço e até logo. Valeu, Padre Eduardo. Até mais. Deus abençoe a todos. Até Amém. mais.